Hoje, na aula, vamos ressignificar sua alimentação. O poder dos novos hábitos. Bem-vindos, né? Hoje é a nossa segunda aula no Encontro a Balança. Eu sou a doutora Joana Martins, nutricionista integrativa, ortomolecular, com estudo em neurociência. Meu foco é em nutrição integrativa, que ela trabalha como um todo, né? Não só no seu emagrecimento, na sua perca de peso. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Recuperando vidas de milhares de pessoas. Aí eu vou esperar agora uns 2 minutinhos para vocês mandarem no grupo aí dos amigos, para vocês compartilharem. Quem aqui não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, Nutri Joana Martins. Estou sempre postando dicas para o seu emagrecimento definitivo, que é uma forma que eu ajudo vocês, né, nessa nutrição mais integrativa. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, que hoje vai ter e-book também. Hoje vai ter e-book no final da live. Quem ficar aqui no final da aula vai ganhar o e-book totalmente grátis. Eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, né? E nesse e-book, ele vai falar sobre respeite seu corpo e suas emoções no processo de emagrecimento, que é o assunto da nossa live de hoje, tá? Então, eu queria falar umas coisinhas com vocês também sobre como a gente ressignifica a sua alimentação e a gente transforma a relação dos alimentos de formas mais leves e práticas, tá? Eu queria também falar com vocês que ao longo da minha conduta terapêutica, né, ao longo desses anos que eu atendo o paciente, que talvez vocês não saibam, eu tenho especialização em neurociência, nutrição clínica ortomolecular, com especialização em fitoterápicos e florais de bar, e também personal diet, e na minha nutrição, ela foca na causa e não nos sintomas, tá? A gente trabalha com o paciente, às vezes, 3, 4 consultas, tratando a causa do problema. O paciente chega para mim falando ou sobre compulsão, ou sobre hipotiroidismo. Então, a gente vai tratar a causa, tentar descobrir qual é um distúrbio hormonal, é uma compulsão alimentar, é ansiedade, é uma depressão. Então, primeiro a gente vai focar na causa e não nos sintomas. Porque se eu tratar só os sintomas, é momentâneo. Depois volta aquilo tudo de novo, né? Então, hoje nós vamos falar muito sobre a dor, né, que pode causar esse processo de emagrecimento, a dor que você sente por estar acima do peso, a dor por obesidade, tendo a certeza que a obesidade é doença, não é culpa sua, tá? Então, a gente precisa também parar de se culpar, parar de colocar a culpa só na gente. Porque às vezes ao nosso redor as pessoas falam, ela come isso tudo, ela come desse jeito, ela também não se ajuda. Não, obesidade é doença. Então, para tratar doença, a gente precisa de um acompanhamento de um profissional qualificado. Esse profissional é a nutricionista. E, às vezes, a nutricionista, ela também encaminha para o profissional psicólogo, para o endócrino, se for algum problema hormonal, para um gastro, se for uma gastrite, algum problema com H. pylori, né, com algum outro tipo de problema, ou para o próprio psiquiatra, se for um caso grave de depressão. Então, assim, é uma nutrição que eu falo, né, que é, né, por ser integrativa, é uma nutrição com uma equipe multidisciplinar, tá? Então, nós vamos falar hoje, muitos de nós tentamos mudar esses hábitos, mas a gente acaba voltando naquele ciclo vicioso, né? A gente volta para aquele mesmo lugar de sempre. Justamente como eu acabei de falar, a gente está sempre se culpando, aí começa a nossa rede de apoio, da nossa volta, está sempre também contra a gente, não acredita na gente, né? E isso não é culpa sua, né? Hoje nós vamos entender por que isso acontece, como nós vamos reprogramar essa sua mente, e a rotina também ela pode construir um hábito mais saudável, né? É muito importante que o hábito seja duradouro e não momentâneo, tá? Se você já tentou diversas formas de dietas, né, de
medicação mesmo, né? Se sentiu frustrada ou culpado por não conseguir alcançar esses seus objetivos, eu vou te explicar hoje como a gente vai fazer isso. Eu quero te dizer que isso não é sobre força de vontade, é sobre entender seu corpo e acolher suas emoções. Meu objetivo hoje é te ajudar a transformar sua relação com a comida, com o emagrecimento e principalmente com você mesmo, né? Então, o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos abordar isso, né? A importância dessa ressignificação, a sua relação com a comida. Eu vou te dar estratégias práticas para a gente criar esses novos hábitos, tá? Então, eu vou te dar um exemplo simples, tá? Que você pode começar ainda hoje. A importância de você ressignificar essa sua alimentação, tá? Qual é o conceito, né? Qual o significado dessa ressignificação? A ressignificação é mudar a forma como você enxerga e interage com a comida. Comida não é apenas combustível, é autocuidado. Por isso que quando eu falo de você comer consciente, para justamente você comer e sentir que aquele alimento, além de estar te curando, ele vai te nutrir, né? É uma forma de cultura, conexão com você mesmo. Seu corpo ele é uma máquina incrível. Antes de focar apenas no número da balança, você pergunta: estou me sentindo mais disposta? Minha digestão está melhor? Tenho mais energia no meu dia? Essa é quando eu faço uma comparação entre um mindset de abundância e um mindset de restrição, né? Justamente eu vou explicar essa diferença, que é o perigo de você ignorar suas emoções no processo de emagrecimento. Quando a gente só foca na perda de peso, é onde está o grande erro das dietas restritivas. As dietas restritivas que ignoram esses aspectos emocionais geram frustrações, que podem levar a ciclos de compulsão alimentar e culpa. Muitas dietas falham porque vocês focam na proibição. Aqui nós vamos focar no que você pode incluir e não no que você precisa tirar. Exemplo, em vez de você ficar pensando assim, eu não posso comer chocolate. Por que você não pensa assim? Como eu posso incluir mais alimentos que me nutrem e me fazem bem? Por exemplo, meus pacientes sabem que eu sempre incluo, para aqueles que querem, 30 gramas de chocolate meio amargo como sobremesa após o almoço. Nutri, por que você coloca no almoço? Por quê? Porque é uma alimentação já rica em proteína, né? Que você está comendo carne, frango, peixe, não importa, ovos. E essa proteína vai abaixar esse índice glicêmico do açúcar do chocolate. E também ele tem um pouco de gordura, né? Então, a gordura do alimento, né? A gordura da carne, a gordura do azeite, que você às vezes vai usar para salada, a gordura do próprio refogado que você faz os alimentos, né? Do arroz, enfim, vai estar associada com a gordura do chocolate. Então, não vai te fazer diferença, né, no seu dia. Faz diferença no valor calórico, mas a gente não está preocupado com caloria, a gente está preocupado em nutrir, em te nutrir, e não em caloria. Por que a gente consegue uma perda de peso duradoura e definitiva? Justamente por isso. Porque eu consigo nutrir você, te dando um acalento, te dando uma forma que você precisa, do alimento que você precisa, justamente devido à sua ansiedade. Não te proíbo do chocolate, mas também eu tenho uma estratégia para colocar ele na hora do almoço, para não pesar tão mal no final, né? Te prejudicar na balança, no teu peso final, no seu resultado final, se eu colocasse ele quando você fosse deitar, né? Porque é um açúcar circulante e ele liberar insulina, que é o que eu quero no horário que você vai deitar e dormir, tá? Então, voltando, né? Porque o poder desses novos hábitos, né? Vamos falar mais sobre essas estratégias práticas, né? Principais mudanças, essas micro mudanças que eu até falei sobre na aula 1, né? Comece pequeno, pare de querer fazer metas grandes, comece pequenininho, mas seja constante, a constância que vai te dar resultado. Estudos mostram que mudanças pequenas e conscientes criam hábitos mais duradouros do que mudanças radicais.
tá? Exemplo, adicionar um copo de água ao acordar. Por exemplo, 500 ml de jejum eu vou passar a tomar. Eu não bebia água de manhã, vou dar um exemplo. Eu bebo muito. Mas eu não bebi água de manhã, então eu vou passar a criar esse hábito. Então, criar um hábito mais saudável. Substitua um lanche processado por uma fruta, 3 vezes na semana. Eu comia sempre um doce de leite no lanche da tarde. Eu sempre comia pão de queijo, eu sempre comia um pão com salame, eu sempre comia aqueles hambúrgueres processados, né, que já vem pronto, o hambúrguer, né? Em vez de você fazer o seu hambúrguer. Então, substitua esses lanches que não são saudáveis, né, por um lanche saudável. E se você fazer isso, olha, como eu acabei de falar, são metas pequenas, né? Por exemplo, eu vou continuar comendo meu hambúrguer, mas por que eu não compro a carne, né, o patinho, o frango e faço meu hambúrguer? Eu vou tirar meia hora do meu dia, vou comprar 2 quilos de carne, vou fazer 2 quilos só de hambúrguer e vou congelar. Eu vou ter acesso a esse hambúrguer pelo menos 2 meses ali de hambúrguer. Então, vai ser uma forma de você também não estar comprando, né, um hambúrguer processado, que a gente chama de ultraprocessados, que vai fazer mal para a sua saúde, e você também vai ter acesso a um alimento prático. Você pode até substituir o jantar, você pode fazer um lanche à tarde, um lanche levar para o trabalho, entendeu? Então, é uma forma também que você tem de estar ajudando e fazendo essas pequenas mudanças. Depois você pode ir aumentando gradualmente, já mexeu na água, já mexeu nesse alimento, aí a gente vai o quê? Experimentando novos alimentos, buscar substitutos para o conforto. Sugestão: caminhar, ouvir música, escrever num diário, né? Eu tenho uma paciente, eu acho que ela está aqui hoje, se chama Ana. Eu percebi que ela comia chocolate toda vez que ela brigava com o chefe. Eu pedi para ela fazer um recordatório para mim, de 24 horas, e eu percebi isso, que no recordatório aparecia. E nós trabalhamos isso juntas para identificar essas emoções. E eu criei, né, essa nova resposta. Em vez dela comer, ela saía para uma caminhada de 10 minutos. Né? Então eu falava assim: toda vez que você for brigar, você sai, desce escada, sobe escada, vai beber uma água. Então o chocolate deixou de ser a solução. Ela começa a se sentir mais no controle, né? Então a forma de você identificar esses gatilhos é fundamental para você tirar o alimento rico em açúcar e outros processados em gordura para um alimento mais saudável. Essa é a forma positiva de você se alimentar. Não coma correndo, como eu falei na aula de ontem. Não coma assistindo TV. Nosso alimento é sagrado. Concentre-se na comida e no momento presente. Coloque um garfo na mesa entre cada mordida. Isso vai desacelerar o ato de comer. Permita-se que você perceba quando está satisfeito. Eu estou na 4ª garfada. Caramba, botei tanta comida, mas eu já estou satisfeito. Pare. Nem que sobre comida. Eu fazia muito isso. E eu sempre deixava, que eu falava que a sobra da comida era do meu marido. Que eu sempre fazia isso para conseguir identificar quantas gramas de comida eu comia. E hoje eu aprendi a quantidade exata de comida que eu como, que é até engraçado. Quando eu vou em self-service, eu consigo colocar exatamente, quando eu peso, dá exatamente a quantidade de comida que eu estou acostumada a comer. Por quê? Criou um hábito, tanto visual quanto para me deixar saciada, aquela quantidade que eu aprendi no meu dia a dia, justamente por esse ato de eu prestar atenção no que eu estou comendo. Então, quando você coloca o alimento e come ele de forma presente, só você e o alimento, você vai identificar quando você vai estar mais saciado. Então, passa a fazer isso. Eu vou comer, vou forçar. Você pode sim. Eu acho uma agressão. Eu não concordo. Rodízio é uma palavra que me incomoda muito. E eu até brinco com meu marido que eu falo assim para ele: gente, para quem no rodízio é prejuízo pro meu bolso? Porque primeiro que eu não consigo comer. E segundo, que eu acho que é assim, é uma agressão para o seu corpo. Se você estiver em casa, você vai pedir uma pizza e vai comer, sei lá, 3, 4 fatias no máximo. No rodízio você come 10. Fora que você, né, bebe refrigerante, come a pizza doce, pizza salgada, sei lá, às vezes tem massa, tem petisco. Então, eu acho assim, comece a criar hábitos que você mesma possa ter esse autocontrole. Não, eu não quero.
Ah, Joana, mas o aniversário da minha melhor amiga vai ser no rodízio. O que eu vou fazer? Você vai deixar de ir? Claro que não, você vai. Você não vai deixar de socializar por causa da comida. Mas eu acabei de falar. Aprenda a controlar as suas emoções e aprenda a controlar a sua sensação de saciedade. Chegue lá e vai comer o que você comeria em casa. Você come 3 fatias, você vai comer 3 fatias e tchau. Ou então, se lá fala assim, eu não quero rodízio, eu quero à la carte. Aí você vai optar pelo à la carte, entendeu? Essa é a forma que a gente consegue ter um emagrecimento duradouro e definitivo. Ah, é muito difícil. Não, não é difícil, não. Não é, não. É difícil a gente estar obesa, doente, gastando rios de dinheiro com medicação para hipertensão, para diabetes. Isso sim é difícil. E provavelmente com uma demência lá na frente e um câncer, tá? Que isso a gente vai falar depois. Então, pare de usar a comida como conforto emocional. Quando estamos tristes, ansiosos, até felizes, buscamos sempre o quê? Esses alimentos que nos acalmam momentaneamente, porque você sabe que depois vai te frustrar. Você vai comer e vai ficar frustrado, vai falar, caramba, por que eu fui comer aquilo? Isso é normal, mas precisamos aprender a identificar esse padrão. O açúcar, por exemplo, ele ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer imediato, mas não resolve a causa do desconforto. Acabei de falar isso sobre vocês. Vamos trabalhar a causa e não os sintomas, tá? Então, vamos falar sobre essa criação desses gatilhos e rotinas, né, para a gente tirar esse gatilho. O gatilho é algo que te lembra um hábito saudável, né? Por exemplo, como eu falei ontem, sobre a ameixa e o pêssego, que eu não comia, passei a comer, e é uma coisa que hoje é uma das frutas preferidas. O que você faz na sua rotina? Qual é a sua recompensa? Como você se sente, né, depois desse alimento? Deixe sempre aqui uma garrafa d'água visível, como eu falei ontem, na mesa. Justamente vai te dar o gatilho para você beber mais água, né? Pequenos hábitos, eles vão fazer com que você respeite o seu corpo e as suas emoções. Planejar refeições com alimentos que você gosta. Você também não precisa comer um alimento que você não goste. Como eu falei, comer... eu amo beterraba, abobrinha, mas eu não gosto de abóbora. Aí você não precisa comer abóbora, mas vamos pelo menos comer um alimento de cada grupo alimentar, né? Se a nutricionista fez um grupo alimentar para você, todos os legumes vermelhos, ou do grupo B, ou todas as raízes, por exemplo, todas as raízes, né? Batata, aipinha, você não gosta de nenhuma das 3? Todos vermelhos, beterraba, cenoura e abóbora. Você não gosta de nenhuma das 3? Eu sei que tem gente que não gosta, porque eu atendi uma paciente assim, tem até um comentário dela, a Aline, lá no meu WhatsApp. Quando ela é atleta, ela corre 18 quilômetros todo dia, e ela chegou no meu consultório comendo nada de legumes e verduras, frutas. Ela tinha, que a gente chama apetite infantil, e ela só comia arroz, batata palha e carne. No máximo que ela comia era uma farofa, alguma coisa assim diferente, né? A gente chama diferente, uma batata frita, mas fast food comia todos, tomava bebida alcoólica. Então, ela era aquela falsa magra. A taxa de gordura dela era altíssima, né? Ela tinha uma taxa de gordura muito alta e uma taxa de massa magra até boa, por ela, né, fazer atividade física. Só que ela queria justamente reduzir esse percentual de gordura, porque além de não ser saudável, você não construía um corpo bonito, um corpo mais sequinho, que era o que ela queria. E aí a gente foi trabalhando isso na mente dela, conforme foi passando as consultas, eu fui introduzindo. Hoje nós vamos experimentar isso, vamos mudar essa preparação, vamos mudar a textura, vamos incluir esses novos hábitos que eu fui incluindo ao longo do tempo. E ela deixou um depoimento até muito bonito no Instagram dela, que hoje ela é mãe. E ela mudou completamente o hábito dela. Hoje ela come verdura, legume, fruta. E hoje ela falou, hoje eu consigo dar os seus ensinamentos para o meu filho. Hoje o meu filho tem 1 ano, ela tem 1 ano, o filhinho dela, e ela faz a comidinha dele, né, de introdução alimentar, e ela consegue ensinar ao filho dela tudo que eu passei para ela no processo de introdução alimentar, né? Que para ela também foi uma introdução alimentar. Então, eu acho isso super importante, a gente entender como o nosso organismo funciona, como o nosso paladar funciona,
O que é mais atrativo? O azedo, o doce, o amargo, a textura molinha, a textura mais dura, a textura mais sequinha, a cenoura um pouco menos cozida, o no vapor, coisa com molho. E isso tudo é construído na consulta, tá? Na consulta. E se a gente observar algum transtorno, isso também tem tratamento, tá? Com fonoaudiólogo, com psicólogo. Então, não pense que não tem tratamento. Ah, eu não como porque eu não tô afim. Não, tá? Isso tem tratamento também. Então, por exemplo, se você gosta de comer uma pizza, que tal você combinar essa pizza com uma salada? Fazer uma pizza de rúcula com tomate, né? Pratique sempre a regra do 80-20. 80 das escolhas alimentares são saudáveis, 20 são por prazer, né? Então, por exemplo, eu amo palmito. É saudável? Eu chamo que é um alimento processado, é um alimento enlatado, é rico em sódio, mas é uma coisa que me dá prazer. Custa eu botar um pouquinho na minha salada? Não custa, não vai me matar, gente. Então, sempre faça 80-20, tá? Substitua substituições inteligentes, conscientes, como chips. Em vez de eu comer os chips industrializados, que tem lá batata chips, batata Ruffles, essas coisas, você faz os chips de vegetais, feito no forno, feito na air fryer. Sorvete, em vez de você tomar o sorvete, faz o smoothie de frutas congeladas com iogurte, né? Essas sim são substituições inteligentes e simples de você fazer, né? Ó, substitui arroz branco por integral, lembrando-se que o valor calórico é o mesmo, você pode continuar comendo o seu arroz branco sem problema. A única diferença é que o arroz integral tem mais fibra, né? Mas também você pode substituir pela quinoa. Porque a gente não faz uma dieta monótona, né? Comendo todo dia arroz branco, arroz branco. Por exemplo, molhos prontos, molhinho de sachê, a gente troca pelo quê? Extrato de tomate, porque é só tomate. Ou faz um molho à base de azeite de oliva e ervas frescas, manjericão, tomilho, alecrim. Substituir o refrigerante, que é uma caloria vazia, é só fenilalanina, que é um adoçante altamente cancerígeno, sódio, corante. Substituir por água com gás e rodelas de limão. Substituir o açúcar por frutas, né? Por exemplo, vou fazer um bolo de banana com tâmaras. Por quê? A banana é doce, a tâmara é doce, então não precisa acrescentar açúcar, né? Então, essas trocas inteligentes fazem com que a gente diminua aquela quantidade do alimento que não é tão saudável, né? Que a gente chama de caloria vazia. E no final do processo do emagrecimento, você faz um baita resultado, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que no meu processo de emagrecimento, eu gosto muito de introduzir algumas coisinhas práticas. Lembrando que eu queria falar para vocês que quando eu faço uso de suplemento, como whey protein, creatina, eu posso tomar? Não é para todo mundo, tá? Então, a gente tem que saber para que a pessoa vai tomar, por que ela precisa tomar, né? Então, assim, como eu falei ontem, não é receita de bolo. Eu vou mostrar aqui para vocês um dos suplementos que eu gosto. Por exemplo, a gente está muito acostumado a consumir alimentos industrializados, que é mais prático mesmo, né? Às vezes eu saio corrida, não deu tempo, eu faço jejum 16 horas, mas aí não deu tempo da minha primeira refeição, eu quero tomar whey. Então, eu tomar o meu whey mesmo, de levar o potinho do whey para usar a coqueteleira, às vezes o lugar que eu vou, eu gosto muito gelado, não tem água gelada, então eu faço uma bebida à base de whey, mas ela tem que ser a base de whey verdadeira, não é aquele da Danone, sabe? Aquela marca da Danone. Existem pouquíssimas marcas que são whey de verdade, então cuidado. Tem uma da Itambec, que também não é whey. Essa da Danone não é whey. Então, tome cuidado com o que vocês também estão consumindo, tá? Leia rótulos. Eu falo muito isso com meus pacientes. Eu ensino muito meus pacientes a beber, a ler rótulo. Por quê? É importante. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esse aqui é uma bebida vegetal. Eu gosto muito de, toda segunda-feira, eu não consumir nada de origem animal, porque eu dou uma limpada no meu organismo no final de semana também, que às vezes a gente pode abusar alguma coisa, né? Então, eu tiro todo o alimento de origem animal. Então, eu vou para o vegetal. Então, essa aqui é uma bebida vegetal,
à base da proteína da ervilha. Ele é de aveia, tá? É o leite de aveia, a base é de aveia. Aí, se você vê aqui nos ingredientes, ó, ele tem água, ou seja, como primeiro ingrediente. Então, ótimo. Às vezes, você pega uma bebida dessa, como aquele YoPro, né, da Danone que eu falei, e o primeiro ingrediente é açúcar. Ou seja, quando a gente lê e o primeiro ingrediente, sempre quando você lê o rótulo, é o primeiro ingrediente, é o que mais tem na composição, né, do alimento, ou seja, dessa garrafinha. Dessa garrafinha, o que mais tem o que? É água. O segundo ingrediente é a aveia, por ele, né, ser a base de aveia. Proteína da ervilha, como eu falei. Cacau em pó, carbonato de cálcio, bicarbonato de cálcio, sal marinho, vitamina B2, D2 e B12 e o estabilizante, que era para ele, né, para ele não estragar, e o aroma natural de cacau. Ou seja, só isso. Quanto menos ingrediente o alimento tem, mais saudável ele é. Existe também alguns outros, como kombucha, não sei se vocês já ouviram falar. Kombucha, kefir, são probióticos, né? Você pode criar o kombucha e criar o kefir. São probióticos naturais que a gente consegue criar em casa. Isso não se vende, tá? Para você criar, ele não se vende. É doação. Existem várias comunidades no Facebook, é só você escrever lá, kefir doação, kombucha doação. Aí você pega ele e vai criando na sua casa, você faz milhões de receitas, com leite, com água, né? O kefir de água, o kefir de leite. Mas agora também lançaram algumas bebidas orgânicas, que eu gosto muito. Por exemplo, essa daqui é hibisco com gengibre, que é a base de kombucha. Ou seja, eu estou tomando um probiótico que vai o quê? Nutrir minha flora bacteriana intestinal, melhorar, tirar as bactérias ruins e deixar as bactérias positivas no meu intestino, desinflamar, tirar uma disbiose naturalmente. Então, é o quê? Um alimento, né, industrializado, mas que não faz mal. É isso que eu quero que vocês tenham ciência e saibam fazer as escolhas, né? Cozinhar é um ato de amor próprio. Então, pensa que a gente pode sim cozinhar. Eu sei que é muito difícil na correria do dia a dia, é muito difícil a gente cozinhar, mas imagina assim, chia e iogurte, aveia e iogurte, frutas. A gente pode fazer, né, aqueles potinhos, pega vários potinhos se você tiver em casa. Eu gosto muito de potinho de vidro, porque você não tem essa, além de você não ter contato com cheiro, com plástico, né? Você pode fazer outros tipos de sabores. Aí, você pegar um copinho de iogurte natural, que eu gosto muito daquele da Nestlé, que são só 2 ingredientes, leite e fermento lácteo. Você bota uma colher de chá de chia, mistura e deixa da noite para o dia, da noite para o dia. Aí você pode consumir, ele vai virar um pudim de chia, você pode consumir ele de manhã. E em cima você pode colocar nuts, em cima você pode colocar frutas vermelhas. Você pode fazer isso para a semana inteira. Você pode fazer 7 unidades e para durar a semana toda. Então, é uma de você ter também isso para o seu consumo, né? Deixa eu beber um pouquinho de água. Vai bebendo água aí também, tá? Água é muito importante, não esqueça. Os alimentos fermentados, como a gente acabou de falar sobre o kefir, o kombucha. Os alimentos funcionais, porque eu gosto muito de fazer shots de manhã, com cúrcuma, espirulina, colágeno, que são os antioxidantes, os anti-inflamatórios, os próprios, que aumentam a imunidade também. A gente pode usar aplicativos de acompanhamento de hábitos saudáveis, como aplicativo para você lembrar para você beber água, né? Também é importante também a gente ter esse apoio, né, da tecnologia, tá? Como eu acabei de falar, exemplos, né, que a gente possa dar de receitas, fazer um smoothiezinho de banana congelada, com uma colher de chá de cúrcuma, uma colher de chá de aveia, esse 200 ml. Eita, quase que eu quebro a garrafa. Com 200 ml de leite vegetal, aí você pode bater e usar no lanche anti-inflamatório e energético, tá? Então, isso é a forma de você ressignificar e transformar a sua relação com a comida. São essas pequenas mudanças que criam grandes resultados. A gente está quase encerrando a nossa live, tá? Eu quero que você tenha consciência disso, que você não precisa ser perfeito, você apenas precisa ser consistente. O emagrecimento sustentável, ele não é sobre se punir o seu corpo, não é sobre negar suas emoções, é sobre se cuidar com respeito e amor.
tá? Dia após dia. Seja gentil com você mesma. Cada pequena mudança que você faz é um passo à direção ao sucesso, ao equilíbrio, ao que você está buscando, né? Ao seu emagrecimento definitivo. E não ter reganho, que eu acho isso muito importante, que é o que mais que eu busco é não ter o reganho, tá? Vamos fazer um desafio rapidinho? Vamos reservar 5 minutos hoje do nosso tempo para refletir. Qual foi o momento em que você usou a comida como conforto emocional? Pensa, depois você me fala lá no Instagram. Como você deve agir de forma diferente da próxima vez? Tá? Eu quero que você reflita sobre isso e pensa, caramba, qual foi o dia que eu usei a comida como conforto? Eu vou colocar lá uma caixinha de pergunta, aí você vai botar para mim qual foi o dia e eu vou te ajudar a você identificar. Você vai saber identificar e com tudo que a gente teve nessas 2 aulas, olha quantas dicas que eu já te dei, hein? Para você, aí você pode também botar lá para mim, olha, eu já consigo hoje identificar e não ter mais o gatilho nessa minha compulsão, nesses meus ciclos de vícios, né? Desses ciclos viciosos, tá? Ó, agora é a sua vez. Escolha uma mudança pequena que você vai implementar amanhã. Compartilha aqui, ó, os comentários, tá? Qualquer coisa, beber mais água, introduzir uma fruta que talvez você não tenha costume de comer com frequência, cozinhar. Quero que você coloque nos comentários e eu quero que você, ó, bate fotinho, posta lá, me marca lá no Instagram que eu vou repostar todo mundo, tá? Quero saber qual foi o primeiro passo que você deu. Para de procrastinar e vamos nessa. Vamos começar logo, hoje, tá? Então, eu quero te convidar, né, para você gostou dessa aula, primeiramente. Fale para mim se você gostou. Segundo, eu quero te convidar para a gente... Amanhã vai ter mais uma aula, né? Para você também não esquecer de compartilhar essa live, para a gente ressignificar a alimentação com mais pessoas, né? Hoje eu falei para você quem ficasse até o final, eu vou entregar um e-book de receitas simples e de exercício para reflexão. Amanhã a nossa aula vai falar um pouco sobre ortomolecular, sobre exercício físico, os pequenos passos, pequenas coisas, pequenas mudanças que vai fazer um grande impacto no seu processo de emagrecimento. Vou falar sobre ortomolecular, desinflamação, tá? E como ontem, eu vou dar uma diquinha aqui para vocês sobre... eu falei para vocês ontem sobre uma fórmula, hoje eu fiz uma outra fórmula para vocês, alguns tipos de suplemento, que é a minha área, que é a ortomolecular, que qualquer um pode tomar, mas especificamente as pessoas que estão inflamadas, pessoas que têm muita crise de sinusite, renite, asma, pessoas com as ites da vida, né? Pessoas que fazem crise de repetição de infecção urinária. Na minha prática clínica, eu observo que, principalmente nós mulheres, temos muita baixa de vitamina D, tá? A vitamina D ideal para nós mulheres é acima de 60, tá? E B12, eu gosto dos meus pacientes acima de 800, tá? Esqueçam valores de referência de laboratório, que isso, ninguém vai, valor de referência de laboratório é de 300 a 900. Isso não existe. Tá? Porque imagina, o de 300 vai estar igual ao de 900? Claro que não. Então, depende. Se você é uma pessoa que menstrua muito, eu prefiro a sua B12 acima de 1000. Se você é uma pessoa que não menstrua, então 800 já tá bom. Tá? Então, eu vejo que por falta de você não pegar sol, viver o dia inteiro em escritório, a vitamina D e a B12 estão sempre baixa. Vitamina D, ela é responsável pela nossa sensação de bem-estar, pelo nosso humor, pela aquela alteração de humor que você está sempre oscilando, né? A B12 também pela fadiga, pelo cansaço. Eu vou falar aqui também sobre o metilfolato. Ele aumenta o risco, a baixa dele aumenta o risco de infarto e ele trabalha no envelhecimento precoce. A vitamina B6, ela é capaz de baixar a nossa ansiedade e eu prescrevo muito para pacientes também com depressão. E eu vejo também na minha prática clínica pacientes com baixa de todas essas vitaminas do complexo B.
Como eu falei ontem, né, do ômega 3, ele também, como eu falei, o ômega 3, o DH é responsável pela nossa parte cerebral e o EPA é responsável pelo cardiovascular, ou seja, colesterol alto, triglicerídeo alto, açúcar alto, tá? E um dos 3 minerais assim que eu mais gosto de prescrever, porque ele trabalha para fazer o nosso suco gástrico e principalmente na conversão do T3 e T4, que é o nosso hormônio da tireoide, né? Para eles funcionarem, que são o zinco, selênio e o magnésio, sempre na forma quelada, tá? Então vamos lá, anotem, papel e caneta na mão, vamos lá. Vitamina D3, sempre vitamina D3, nunca vitamina D2, vitamina D pura. A vitamina tem que ser sempre vitamina D3. Pacientes, pessoas de 50 quilos a 65 quilos, 10.000 I. De 65 quilos a 80 quilos, 15.000 I. Isso é 15.000 I dia, tá, gente? 10.000 I dia também, de 50 quilos a 65 quilos. Acima de 80 quilos, 20.000 UI dia. Lembrando, vitamina D3 tem que estar acompanhada com vitamina K2, MK7, porque é a forma que ela entra dentro da célula. Ela é melhor biodisponível, ela entra dentro da célula. Então, ela não pode estar sozinha, a vitamina D3, tá? Ela regula o nosso ciclo circadiano também. Então, a vitamina K2 MK7, 120 mcg, tá? Que é micrograma. Ó, a B12 sempre na forma ativa, de metilcolabalina. Pelo amor de Deus, parem de ficar tomando cetonorim, que é a forma não ativa da vitamina B12. Você está tomando cianeto, ou seja, está deixando o seu organismo tóxico, tá? A metilcolabalina, eu gosto de prescrever 2 miligramas dia, né? Como eu falei, ela é muito responsável pela essa sensação de cansaço, fadiga. Quando você está muito cansada, sem saber a causa, vai dosar sua B12, que provavelmente é ela. O metilfolato, né, que é o ácido fólico, 5 miligramas. A piridoxal 5-fosfato, que é a vitamina B6, sempre eu prescrevo na forma ativa. Não dá para você chegar ali e botar vitamina B6, não é assim que prescreve. É piridoxal 5-fosfato, 50 miligramas. O ômega 3, que eu já tinha falado ontem, 700 miligramas o DHA e 300 o EPA, para você tomar 2 vezes ao dia, para dar 1.500 miligramas. E o mineral, como eu falei, os 3 minerais que eu amo, que são o zinco quelado, 25 miligramas, selênio quelado, eu gosto de 100 mcg, e o magnésio quelado, 200 mcg. Lembrando que isso tudo que eu falei não tem nada a ver com a parte hormonal, tá? Então, regulação hormonal não tem nada a ver. E outras formas de magnésio, como por exemplo, magnésio inositol, pessoas que têm insônia. Magnésio L-trionato, pessoas que têm demência, pessoas que têm grande chance de ter Alzheimer, é o que eu prescrevo, né? Então, citrato, magnésio citrato, paciente que tem constipação. Então, vai de cada... quando eu prescrevo, vai de cada anamnese que eu faço, histórica clínica de cada paciente. Outra coisa que eu vou deixar para vocês também, lá no grupo, sobre caldo de ossos, tá? Eu gosto muito, é riquíssimo em colágeno e ele combate a inflamação. Isso, ó, é lá do século lá atrás, né? E é da Santa Hildegarda, né? Que foi ela que criou esse caldo dos ossos. É super facinho de fazer. O verdadeiro é um pouco mais complicado, porque ele é feito de vitelo. É o pé do vitelo, mas você pode fazer com a parte da galinha, né? Pé de galinha e tal. Pode fazer com ossobuco ou pode fazer com mocotó mesmo. E eu vou te ensinar como tirar o colágeno dele, o puro colágeno, ou seja, você vai ter o puro colágeno, você pode usar 3 graminhos por dia no creme, nas vitaminas, então você vai ter o puro colágeno para a pele, para sistema neural, para o cabelo, para inflamação, processo inflamatório, tá? Então, eu vou deixar isso também lá no nosso grupo. Então, é isso, a gente se vê amanhã. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou estar hoje também, agora lá no Instagram. Vamos todo mundo agora lá para o Instagram,
para a gente tirar dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula. E vamos colocar tudo em prática da aula de hoje, tá? A gente se vê amanhã. Beijo em todos, boa noite, fiquem com Deus.